inspirada em ensinamentos que atravessam o tempo. Quero que você abra seu coração para deixar que a luz entre, mesmo que a noite esteja mais escura. Convido você a fazer esta prece comigo agora. De Chico Xavier. O fardo pode ser grande, mas o amor de Deus é maior. Aquela que não se proclama, mas se manifesta na aceitação, na escuta, no serviço desinteressado. Que saibamos agradecer mais do que pedir, confiar mais do que questionar, amar mais do que julgar. Que sejamos instrumentos úteis, mesmo que anônimos, no campo do bem. Que essa prece feita com sentimentos mais sinceros do coração seja levada aos céus, como um perfume de experiência, como um raio de luz lançado na direção daqueles que também sofrem e que também buscam consolo, que precisam de amparo. Que as vibrações aqui geradas toquem o coração dos aflitos, acalentem os espíritos que choram e sirvam de lenitivo aos que já não têm forças para seguir sozinhos. Que nos momentos de dor nos lembremos das palavras doces e consoladoras de Chico. Tudo passa, sim, tudo passa. Mas o que fica é o amor que cultivamos, é a paz que semeamos, é a luz que espalhamos nos caminhos por onde vamos. E é isso, Pai, que queremos ser hoje, semeadores da Tua palavra, da Tua paz. Que esta oração nos transforme, que ela nos transmute em humanos mais espirituais, mais próximos de Ti, nesta vibração de paz que começa a se formar ao nosso redor e dentro de nós. Buscamos a luz que dissipa as trevas da ignorância, da dúvida, do medo. Que essa luz seja um reflexo da Tua presença, irradiando-se em nossas vidas através da fé raciocinada, que a doutrina espírita tão generosamente nos oferece. Nós pedimos, Senhor, que nos retire as provações, pois compreendemos a luz dos ensinamentos que nos chegam dos planos superiores, que elas são um remédio necessário à cura dos males antigos que ainda carregamos em nossos espíritos. Mas pedimos, Senhor, com humildade, que nos ajude a suportá-las com coragem, dignidade, serenidade. Que saibamos olhar para cada dor com olhos de aprendizado e para cada queda com a esperança da reabilitação. Recordamos com ternura as palavras de Chico Xavier, que tantas vezes nos ensinou que o sofrimento não é castigo não, mas oportunidade bendita de transformação. Que possamos fazer de cada lágrima um ponto de partida para a renovação interior. Que possamos, como Ele, continuar caminhando mesmo quando o chão parecer faltar sobre os nossos pés. Mas porque confiamos em Ti e na Tua justiça, que jamais falha, amado Mestre Jesus.
Envolve-nos com tua presença suave e restauradora. Que teus braços espirituais nos acolham e nos sustentem como o pastor que jamais abandona suas ovelhas. Ensina-nos a seguir-te com fidelidade, mesmo quando o caminho for estreito e pedregoso. Ensina-nos a amar como amaste, a perdoar como perdoaste, a servir como serviste. Espíritos de luz, amigos do bem, protetores dedicados, que nos acompanham com paciência e amor. Quantas vezes vós chorastes conosco sem que percebêssemos? Quantas vezes nos erguestes em silêncio, inspirando ideias reconfortantes, afastando perigos, acalmando nossos sentimentos descompassados, que possamos nesse instante agradecer por vossa presença e pelo vosso incansável trabalho ao nosso lado. Que possamos aprender a escutar mais as vossas inspirações, a sentir a vossa presença em nossas vidas e a reconhecer que nunca estamos sós, Senhor. Dá-nos olhos para ver além do aparente. Que possamos olhar o próximo não com os olhos da matéria, mas com os olhos da alma. Que não julguemos pela aparência ou pelo momento, mas que saibamos compreender que cada ser está em jornada única e sagrada aqui, de aprendizado e crescimento. Que saibamos estender a mão, oferecer um sorriso, repartir o que temos hoje, seja um pedaço de pão, uma palavra amiga, um silêncio respeitoso que consola. Lembra-nos, Senhor, de que a verdadeira caridade não está nas grandes ações visíveis, mas sim nas pequenas atitudes diárias, no respeito, na paciência, no esforço, no tentar de novo, no não revidar, no escolher andar no caminho do bem, mesmo quando ninguém está vendo. Cada gesto nosso, por mais singelo, simples que seja, que pareça, é um tijolo na construção do mundo melhor, que tanto sonhamos, pedimos e queremos. Permite-nos, Pai, cultivar em nosso íntimo o hábito da oração constante, mas não aquela oração com palavras apenas, mas com sentimentos, atitudes com intenções puras, pensamentos ao alto, ações que possam ser reflexos da prece viva que se manifesta através do bem. E, Senhor, se porventura nos encontrarmos cansados, perdidos ou mesmo desanimados, que não nos esqueçamos do conselho tão doce de Chico. Ore, ainda que pareça impossível, ore, porque Deus sempre ouve. Mesmo o mais silencioso sussurro do coração.
Que essas palavras entrem em nossa alma e sirvam de guia nas nossas noites mais escuras. Que seja um farol quando o mar da vida se agita. Que a lembrança da tua presença nos fortaleça e nos erga. Porque sabemos com fé verdadeira que nenhuma dor é eterna e que toda sombra há de se dissipar diante da luz do amor divino. Nesse instante, Senhor, acolhe nossos irmãos em sofrimento, encarnados e desencarnados, que todos aqueles que se encontram mergulhados na tristeza, na revolta, no arrependimento, na culpa, possam ser alcançados por essas vibrações de paz que os espíritos encarregados do socorro e da assistência espiritual emanam. Os envolva em ternura e compaixão, auxiliando no despertar para a luz, e que nós, instrumentos imperfeitos, mas dispostos, possamos contribuir para que esse esforço do bem, com a nossa mudança íntima, com a nossa prece sincera, com a nossa ação no bem, continue a envolver os corações com um manto que prepara a alvorada na nossa alma. Esta prece que se ergue como um cântico. Desejamos ser instrumentos vivos do teu amor, sementes da tua luz, Senhor, servos humildes no campo do bem. Ensina-nos, Pai, a compreender que a verdadeira transformação começa no nosso íntimo, que antes de mudar o mundo lá fora, precisamos mudar a nós mesmos primeiro. Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude possa ser escolhida com consciência e responsabilidade, pois sabemos que somos co-criadores da realidade ao nosso redor e que a vigilância seja nossa companheira, a oração, nosso alimento diário. Inspirados pelas lições sublimes, deixadas pelos espíritos superiores através da psicografia de Chico Xavier, busquemos compreender que nenhuma dificuldade é sem sentido, que tudo o que nos acontece, mesmo o que ainda não entendemos, faz parte de um plano maior. Regido por tua sabedoria infinita, que possamos assim abandonar a revolta e abraçar a confiança, renunciar à queixa e cultivar a gratidão. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da vida, mesmo com as provas. Gratidão pelos afetos que nos fortalecem, pelos desafios que nos ensinam. Gratidão, Senhor, pelas alegrias que nos alimentam o ânimo, pelas dores que nos ensinam o valor da fé. Espíritos amigos, mensageiros da luz, que trabalham incessantemente em nome do bem, envolva-nos neste momento com vossas vibrações de amor e consolo. Que cada um de nós, ao elevar o pensamento ao alto, possa sentir o calor suave, a brisa da presença espiritual que consola, inspira e guia.
Que os lares aqui representados sejam visitados agora por vós, levando harmonia, pacificação e reequilíbrio aos ambientes. Onde houver desentendimentos, tristezas ou doenças, Senhor. Senhor, desperta em nós o desejo sincero de servir. Que não fiquemos apenas nas palavras e nas promessas, mas possamos sair do conforto, da indiferença e nos colocar a caminho como fez o nosso querido Chico, que tanto fez com tão pouco. Que não esperemos grandes condições para amar, que possamos amar com o que temos, com o que somos, como podemos. Um olhar, um gesto, uma oração, que tudo seja expressão da vossa vontade, de construir um mundo mais fraterno. Mestre Jesus, nosso irmão maior, queremos aprender contigo o valor da mansidão. Ensina-nos a não reagir com agressividade, mesmo quando formos feridos. Ensina-nos a responder com paciência diante da incompreensão, com brandura diante da injustiça, com perdão diante das ofensas. Que possamos lembrar que és o caminho, a verdade e a vida, e que ao te seguir encontremos a paz que o mundo não pode dar. Senhor, ampara aqueles que choram em silêncio, que o espírito dos socorristas possam envolver com ternura os que perderam entes queridos, os que enfrentam doenças do corpo ou da alma, os que vivem no abandono, no desespero ou na culpa. Que esses irmãos sejam abraçados, tocados por esta prece, como se recebessem um abraço vindo do mundo espiritual, partindo de ti, Senhor, como uma luz suave que se acende dentro dos seus corações. Amado Deus, que possamos aprender a confiar mais em teus desígnios, que não nos percamos em perguntas sem respostas, mas que aprendamos a repousar em teus braços como crianças que sabem que o Pai vela por elas. Que a nossa fé não se abale diante das tempestades, mas que se fortaleça ao lembrar de tantas provas já superadas com a tua ajuda invisível, porém constante. Ensina-nos a escutar o próximo, a escutar nosso coração, a escutar a voz da consciência, que é a tua lei impressa em nós. Que não sejamos surdos ao sofrimento alheio nem indiferentes ao chamado do bem. Que estejamos atentos às oportunidades diárias de amar, de acolher, de consolar, de elevar. E que, sobretudo, Senhor, nunca nos falte esperança. Saibamos, como nos ensinou Chico, que mesmo nas noites mais escuras, sempre há estrelas acesas no céu. Que mesmo quando tudo parecer ruir, haverá um novo espírito, a certeza de que tu estás conosco, sustentando-nos, guiando-nos, renovando a cada passo. Pai misericordioso, neste momento em que nossos sentimentos mais profundos se voltam ao teu infinito amor, sentimos em nosso íntimo o suave roçar das asas do amparo espiritual.
como folhas que se balançam ao vento, da renovação, da transformação. Deixamo-nos levar agora por essa brisa de esperança, certo de que estamos sob a tua guiança constante e que jamais nos abandona. Desejamos com o coração sincero viver a simplicidade da fé ensinada por nosso querido irmão Chico Xavier. Fé que não se limita a palavras, mas que se expressa em cada gesto de paciência, em cada ato de resignação, em cada sorriso ofertado mesmo em meio à dor. Que essa fé nos ajude a aceitar o tempo de Deus sem nos precipitar, sem desesperar, sem cobrar, reconhecendo que tudo se cumpre de acordo com a sabedoria divina. Senhor, ensina-nos a esperar com serenidade, que possamos compreender que há bênçãos escondidas em cada prova, que saibamos calar as inquietações quando a resposta ainda não chegou, confiando que tudo será revelado no momento certo, segundo as tuas leis eternas e justas. Que sejamos como o semeador paciente que lança sementes no solo e aguarda confiante a germinação que se aproxima. Amado Mestre Jesus, compadece-te de nossas imperfeições. Conheces nossas lutas internas, os medos que nos assombram, as culpas que ainda carregamos por erros do passado. Ajuda-nos a compreender que o perdão começa por nós mesmos. Que possamos olhar para a nossa história com ternura e humildade, reconhecendo nossas falhas, sim, mas também celebrando cada passo rumo à luz. Que não nos deixemos abater, mas que busquemos a regeneração dia após dia, na prática do bem. Queremos, Senhor, estender esta prece àqueles que por desconhecimento ou dor caminham por trilhas de sombras. Que os espíritos encarregados do auxílio aos irmãos em sofrimento possam alcançar os que se encontram mergulhados em revolta, em vícios, em desequilíbrios profundos. Que mesmo em meio ao caos possam receber um raio de luz, uma fagulha de esperança, um chamado suave, um recomeço. Que esta corrente de prece seja como um rio de luz, lavando os caminhos espirituais por onde passa. Que onde houver ódio brote o perdão, que onde houver orgulho nasça a humildade, que onde houver indiferença floresça a compaixão, que nossos pensamentos e sentimentos sirvam como instrumentos dessa obra silenciosa e sublime, que os espíritos benfeitores realizam junto à humanidade. Senhor, ajuda-nos a cultivar o silêncio interior, para que possamos nos recolher em oração diariamente, mesmo por poucos minutos, para te ouvir no fundo da alma. Que nesse recolhimento recebamos as inspirações necessárias para a nossa reforma íntima. Que nossos corações se tornem terra fértil para a semente do Evangelho e que possamos fazer frutificar os ensinamentos que nos legaste com tanto amor e dedicação. Recordamos com gratidão os exemplos vivos de Chico,
que soube ser ponte entre os dois mundos sem jamais perder a simplicidade, a doçura e a fé. Que possamos aprender com a sua vida a importância do trabalho no bem, mesmo em meio à dor. Que possamos, como ele, amar o próximo sem esperar retorno, servir sem reconhecimento, perdoar em silêncio, sorrir, mesmo com o coração sangrando e em lágrimas. Espíritos de luz, vossos passos invisíveis nos antecedem nas estradas que percorremos. Vossas vibrações nos alcançam quando menos esperamos e vossa presença, amorosa, nos fortalece. Que possamos merecer cada vez mais a vossa companhia, não apenas por súplicas, mas por vossa vontade sincera de progredir moralmente. Que sejamos trabalhadores da luz, ainda que imperfeitos, mas determinados a não desistir. Que esta prece envolva a terra em vibrações de renovação, que alcance os hospitais, os lares de idosos, os orfanatos, presídios, ruas frias, onde tantos dormem sem teto e sem esperança. Todos esses irmãos, sim, sintam de alguma forma que não estão sozinhos e que há forças invisíveis trabalhando a seu favor, através do amparo espiritual e também do coração caridoso de tantos que se deixam tocar pelo bem. Que possamos, Senhor, fazer parte desta legião silenciosa de amor, que nossa existência tenha um propósito maior, que mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não reconheça, possamos servir fazendo o bem, espalhando a luz, dando paz. Senhor, nesse instante de entrega e elevação, em que nossas palavras não são mais do mundo, mas da nossa alma, que anseia pela tua voz, pela tua luz, rogamos por força para perseverar. Que o perfume suave da tua presença espiritual se faça sentir em cada coração, que se conecta agora a esta prece, tocando o fundo, despertando a centelha divina que em todos nós reside. Que possamos sair do automatismo, da existência de viver, e com propósito e consciência saibamos enxergar o valor dos pequenos momentos, a beleza do agora, a sacralidade da vida em sua forma mais simples. Que possamos viver não apenas para nós, mas para o outro, entendendo que a verdadeira felicidade se constrói quando nos tornamos uma ponte de esperança na vida alheia. Senhor, que os lares sejam templos vivos da tua presença. Onde houver desavença, que surja o entendimento. Onde houver angústia, que floresça a serenidade. Onde houver o cansaço, que renasça a coragem. Que pais e filhos possam reencontrar o olhar do amor, que casais se recordem da ternura esquecida, que irmãos reencontrem a fraternidade perdida, que o lar, tantas vezes palco de conflitos, se transforme em escola de redenção. Mestre Jesus, conduze-nos com a tua brandura, para que saibamos ouvir-te não apenas nas páginas do Evangelho, mas nas situações do dia a dia. Que cada desafio seja compreendido como uma lição prática do teu ensino. Que não resistamos ao bem mesmo quando ele nos pede renúncia. Que não temamos a dor se ela nos leve ao crescimento.
que não nos envergonhemos da humildade, se é ela que nos aproxima de Ti. Queremos aprender a amar, Senhor. Amar com entrega, com verdade, com doçura. Amar o próximo como gostaríamos de sermos amados. Que possamos praticar esse amor nos detalhes, na escuta atenta, no acolhimento, sem julgamentos, no cuidado com palavras, na paciência silenciosa, que a caridade nos traz. Que seja o nosso escudo, a nossa bandeira, não apenas a ação exterior, mas como estado interior permanente. Pai, acolhe nessa prece todos os espíritos que se encontram em desequilíbrio, nos vales do sofrimento, que teus mensageiros de paz possam descer até as regiões mais densas e resgatar com a tua permissão aqueles que já estão prontos para recomeçar. Que as lágrimas derramadas na dor sejam o prelúdio da libertação. Que cada espírito sofredor, ao ser tocado por esta vibração, recorde-se da tua misericórdia e deseje do fundo do ser o retorno à luz. Permite-nos, Senhor, envolver com nosso pensamento aqueles que amamos e que já retornaram à prática espiritual. Que sintam nosso carinho em forma de oração, nosso respeito por sua jornada, nossa confiança de que nos reencontraremos em tempo oportuno. E que a saudade se transforme em ponte de luz entre os dois planos, unindo-nos no amor que jamais morre. Gratidão, Senhor, por tudo que vivemos, mesmo que ainda não compreendemos. Que nossa confiança em Ti não dependa de circunstâncias favoráveis, mas, sim, da certeza inabalável de que tudo concorre para o bem daqueles que Te buscam de coração puro e aberto. Que o exemplo de Chico Xavier permaneça como um farol a nos guiar. Que a sua humildade, a fé, a sua abnegação nos inspirem a sermos melhores. Que possamos nos lembrar sempre das suas palavras. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E é com esse desejo sincero de recomeço que chegamos ao final desta prece, certos de que não estamos sós, certos de que somos amparados, de que és o nosso Pai e de que Jesus, nosso irmão maior, continua a nos chamar para a regeneração e para o amor. Que a Tua paz nos habite, que a Tua luz nos conduza, que Teu amor nos transforme. Que assim seja, agora e para sempre.